Parte 2 de O Bizarro Curso Elemental do Intelectualismo Não Prático. Eu vou dar uma complementação aqui de algo que não me veio em memória no outro vídeo. São muitas informações e é bem difícil, né, se achar no meio de tanto conteúdo. Uma parte da experiência noturna, que é meu trabalho é noturno, né, enquanto todos dormem, eu estou trabalhando. E há entre 8 bilhões de pessoas, muitos irmãos, que também se detêm a esse tipo de trabalho. É um trabalho bem minucioso, bem, né, cheio de detalhes, que se você não se preparar em si mesmo, fica letra morta, como tudo que é apresentado aqui, né? Com belos falares, boas leituras. Só que aquelas leituras, aqueles falares, muitas vezes são terceirizados, são produtos da prática de outros, você jamais tangencia a experiência do outro. Salvo se você seguir, né, uma opção, uma dica, e você andar pela mesma estrada, mas posso que não veja as mesmas coisas, evidentemente. Depende do seu olho, da sua ótica. Mas tudo vai se moldando ao todos um no final. No final todos verão a mesma coisa e ver que tem um funcionamento que dá certo. Mas não é via de regra, tu pode vir e atrapalhar esse curso. Ou você pode melhorar o curso, né? Já levando uma enxadinha e capinando as beiras, né? Aquelas ervas daninhas que vão tomando conta e vão tapando o caminho. E tem muita gente trabalhando para colocar essas ervas, tá? Para confundir os que vêm atrás. E a lanterna deles está apagada e o de trás também não tem, então são dois perdidos. Mas há aqueles que, né, pouparam a sua bateria e estão aí para tentar guiar a si mesmo. E se alguém quiser seguir, né, siga-me, que eu vou ajudar com essa luz, vamos dizer. Eu digo todo ser consciente, figurativo que eu estou falando. Então, gente, eu me detenho a querer saber, depois de descobrir que os mundos têm linguagem própria, por isso que não adianta muito se afogar em livros aqui, porque a gente não sabe qual é a linguagem, inclusive o sânscrito. Por que andam dizendo que não é adequado, né, e colocar na língua portuguesa? Porque é um universo que você não tangenciou. Você não sabe a origem do sânscrito. Você não sabe a origem do budismo, a origem do cristianismo, a origem do Gupta Vidya, a origem do conhecimento das idades. A gente só tem resíduos. E, como dizia JHS, né, o plano físico é detrito da consciência. É o que ele pôde, né, mais arrastar de resíduos de todos os planos, configurou como o físico. Então o físico, vamos dizer, é o churume, né, onde, ou necrochurume, onde a consciência ela vai desacelerando para morrer em si e renascer. Senão ela teria ficado lá onde ela está. Por isso que aqui é o único plano que a gente fala em morte, a gente teme. A gente teme desaparecer. Só que desaparecer é uma incongruência, porque desaparecer no tudo, você é tudo, então não há o que temer, né? Mas tudo bem, cada coisa é seu tempo. Então, como eu descubro que é um código de linguagem, eu pergunto para o ser que me demonstrou isso, porque até então, né, 30 anos de projeção, assim, mais com consciência, podemos dizer assim, do processo, já me acontecia antes desses 30 anos solares, mas eu era criança, jovem, não tinha como, né? Não me detinha a estudar profundamente isso, mas depois da gnose a coisa começou a ficar mais clara. Esse ser que, né, um casal me abordou e a gente foi conversando, lá não há gesticulação, entendido, gente? É tudo linguagem mental e emocional, que a gente traduz automaticamente com a consciência, porque cada corpo desse tem a sua consciência do seu plano. Você sabe que está no astral quando está no astral, você sabe que está no físico quando está no físico, você sabe quando está no mental quando está no mental.
né? Isso aí não tem como, a não ser que você esteja inconsciente. Mas daí você está dormindo aqui e não está entendendo o plano físico. Está lá no astral, não está entendendo o astral. E não está entendendo o mental, que já linka com a consciência que você tanto busca. Então você não está saindo do lugar mesmo, né? Aí realmente você não vai para lugar nenhum, mas isso aí é salvo para esses. Mas tudo bem, né? Sigamos o barco. Aí eu pergunto para esse ser, qual é o sentido dessa palavra agartha, por exemplo? Esse ser fez um sinal para mim, eu me tornei ambiente, acho que ela descortinou, ela arrancou o casaco de mim, ó. É como você entrar num ambiente santuoso, né? Vai ter o porteiro, ele, né, pede licença muito educadamente para você, tira aquele casaco pesado, coloca lá pendurado e convida você, sente-se. Então eu me sentei no ambiente, eu me tornei um ambiente e comecei a ver uma imagem causal do porquê. Então tem, segundo a explicação consciencial, que existe toda uma vida urbana, uma vida sem se confundir com a vida física, com seres fazendo coisas lá, e muitos seres nem sabem que existe os dois planos contíguos mais baixos em frequência, que é o etérico e o físico. Seres que não querem saber, ou se sabem, não acham relevante. É relevante para o humano. Estes seres, eles não são propriamente dito humanos. Tá ok? E esses seres, eles se classificam também em 7 raças cósmicas. E uma dessas é os Agárias, seria a 4ª raça deles lá, né, no plano astral. Mas eu estou vendo num plano ainda mais acima, estou vendo um mental manásio. Para me poder ver o ambiente, eu tenho que, né, é a mesma coisa. O presidente, quando ele vai ver um desastre, alguma coisa que ele tem que resolver, eles colocam ele num avião ou helicóptero da aeronáutica que ele sobrevoa, como esses dias o presidente sobrevoou a Amazônia, né? Sobrevoou também aquilo que aconteceu em Rio de Janeiro, né? Para ele ver, né, o que medidas tomar. Então eu me tornei ali o ambiente, como se fosse um presidente momentâneo, né? E aparece raças que deram forma para o físico, para o homem físico, mas muitos não se envolveram na evolução física. E um deles, chamado a 4ª raça deles, é Agárias. E os Agárias foram os seres elementais que conseguiram fazer toda aquela transmutação de uma Atlântida física, recolheram dentro dos átomos e colocaram né, nas profundidades da Terra. Não vou chamar de centro da Terra, porque daí já é outra graduação, é Shambhala, que também é uma raça cósmica para isso. Para isso ser possível, porque o homem físico não fez nada. Ele só se afogou, né? E aí ele não era nem muito físico ainda, ele era etérico, então ele se misturou com a própria água, né, o Atlante. Depois o homem ariano, sim, toma, né, uma coesão atômica chamada corpo físico. Então é muito interessante. E a explicação também dizia que todos eles são judeus. Judeus, né? Tem tudo a ver com elemental, Deus mental. E todos são ciganos. Nem todos ciganos se tornaram físicos. Então se você vê um cigano por aí, o respeite. Porque ele pode ser, ele é um que escapou, se sacrificou para ser humano. Então ele não deveria ser perseguido, caçado. É mais fácil ele nos caçar, porque a gente é projeto, ele já vem de um projeto pronto. Então é muitíssimo interessante, essas coisas não são faladas em literatura, não sei se nesse século vai ser falado sobre isso, então eu já estou abreviando, porque se eu não falar, alguém vai falar, e posso que alguém fale distorcidamente, e a gente fique, né, como eu falo linguagem popular, eu tento adaptar a nossa realidade. Tá bom, pessoal? Falei o que eu precisava. Então, qual é a origem de Agartha? É dos Agárias. São seres, hierarquias elementais específicas para fazer Agarthas. E Agartha, essas nomenclaturas só são ligadas ao seio da Terra, da atmosfera, né, da estratosfera para dentro. Temos os nomes terrestres. Por isso que quando a gente, né, vai estudar ufologia, a gente vê falar aí
a linguagem, né, de Sirius, a linguagem, sim, há hierarquias, há extraterrestres, só que eles não se importam, eles não se interessam em ter muito contato abrangente com o homem físico, porque o homem físico já tem veículos para entrar em contato sem se misturar e atrapalhar a evolução dele. Então, assim, não podemos, isso é que é devaneio, né, pensar que temos um contato físico, apesar que pode acontecer, isso é mecânica científica da natureza, estamos aqui para se cientificar, segundo o JHS, dessas coisas. Que sim, algo de outro plano pode desacelerar. Agora, o arriscado é daqui se utilizar. Porque veja, olha a ação do fogo. Quando você aplica fogo numa matéria, ela se torna gás. E você não consegue fazer o gás voltar, né? A não ser que você tenha equipamentos especiais, como a geladeira, por exemplo, ela cristaliza, ela solidifica o ar. Mas ali já houve uma série de transformações em que aquele ar, por exemplo, você não pode consumir o gelo, aquele químico da geladeira, né? Aquele artificial. É a mesma coisa, seria assim, não teria como nós voltar na matéria física, a não ser que a gente nascesse de novo, todo aquele processo, passar por todo aquele trânsito, né? Porque o nosso físico não voltaria o mesmo, né? E iria impactar os irmãos que estão aqui na graduação. E você também não ia suportar ficar aqui, gaseificado, né, num absurdo de tipo uma experiência angina real, né, tem que ser mestre. O que é ser mestre? É todas as compressões, já conhece os outros veículos, então sabe como ir desacelerando e voltar exatamente à forma física. Só que a maioria de nós não sabemos, entre 8 milhões, bilhões, né? E então é muito interessante que a gente vê como funciona o cosmo, né? E o cosmo não se detém só a essa realidade aqui. Seria muito pouco e seria um desperdício da natureza pararmos por aqui. Paz e verencial a todos.